Olá, meus irmãos e amados. Mais uma vez estou aqui para compartilhar mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje, nessa hora, nesse próximo vídeo que nós vamos gravar agora, quero compartilhar para vocês sobre o tempo. O tempo. Quantas pessoas dizem que não tem tempo? Pessoas estão hoje preocupadas com o seu dia a dia, com seus afazeres, e esquecem do seu tempo. E quando é convidada para ir a uma igreja, para ouvir a palavra de Deus, eles dizem, não tenho tempo. E é sobre esse assunto que eu quero falar com você. E para nós entendermos sobre esse assunto, eu quero estar falando aqui em Eclesiastes. A Bíblia nos relata aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18, a vaidade do trabalho. Olha o que diz aqui Salomão. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi, um dos reis de Israel. Quando Davi, antes de falecer, entregou o reino para Salomão. E Salomão foi um dos maiores escritores da Bíblia. Salomão escreveu Eclesiastes, Provérbios e Cantares. Por isso que chama Eclesiastes de Salomão, Cantares de Salomão. Então foi escrito por Salomão. E é esse que eu quero compartilhar com você nesta hora. E veja o que diz a Bíblia. Eclesiastes 2, versículo 18. Também aborreci todo o meu trabalho com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigará debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. O que Salomão está nos alertando aqui, meu amado? Ele está nos alertando sobre a questão do trabalho. E logo no capítulo 3, vamos ler outro capítulo aqui, que é o capítulo 3 de Eclesiastes, que diz, tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de estar falando. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Que aproveito tem o trabalhador daquilo com que se afadiga. Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Amado, o que
Nós vamos falar para você que agora, que às vezes, as pessoas hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo em que as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro, em alcançar uma condição financeira, em alcançar um trabalho bom, as pessoas estão preocupadas com as suas faculdades, com os seus trabalhos, com o seu modo de vida, com o seu estilo de vida. E às vezes quando é convidada para ouvir a palavra, às vezes quando é convidada para ir a uma igreja, para ouvir uma mensagem, para ouvir uma palavra de Deus, a primeira coisa que a pessoa fala: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para a igreja. A igreja, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, uma religião. Porque religião não salva ninguém. Eu não estou falando que religião. Eu estou falando buscar a Deus. Na hora que fala em buscar a Deus, a pessoa acha que Deus, ele não faz parte daquele momento da vida dele. Acha que Deus pode ficar para depois, para o último plano. Isso aconteceu na vida de Salomão. Salomão se preocupou com a matéria, se preocupou em construir o templo. Naquele momento que ele construiu o templo, ele colocou ali a adoração a Deus. Ali ele organizou toda a adoração a Deus, ele organizou os levitas, organizou os cantores, todos adorando a Deus. Só que ao passar essa época de Salomão, da edificação do templo, Salomão começou a dedicar mais aos seus afazeres, começou a dedicar mais o reino e as suas mulheres, porque a Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. Não que Deus estava ali aprovando a situação de Salomão. Você tem que entender isto. Nem tudo Deus estava aprovando. Nem tudo era aprovação de Deus. Então Salomão, ele começou então a entrar numa angústia, numa certa vida no seu coração. Ele começou a ver que ele trabalhava, estava trabalhando ali no reino, estava governando, mas não estava satisfeito. Sua alma, seu espírito estava meio perturbado, meio entrando em colapso, entrando em atrito, ficando aflito. Então Salomão começou a escrever. Em uma dessas escritas, ele conta aqui no livro de Eclesiastes, em que ele dá um alerta. É como se o corpo físico de Salomão desse um sinal, desse um alerta. Cuidado, cuidado. Você não está tendo tempo para buscar Deus. Você não está tendo tempo para Deus. Você prometeu. Deus te deu tudo. Deus te deu reino. Deus te deu casa. Deus te deu prosperidade. E o que você tem feito para Deus? É como se Salomão tivesse olhado para trás e vendo o livro da tua vida. Está enxergando como um êxtase ou como uma visão o livro da tua vida. Meu amado, começa a observar o livro da tua vida. Começa a observar. Às vezes você se preocupa com a faculdade. Você é uma professora, você é um advogado, você agora que está me ouvindo, às vezes eu estou com esse vídeo dentro de um hospital, às vezes esse vídeo está sendo rodado dentro de uma escola, às vezes esse vídeo está sendo rodado neste momento dentro de repartições públicas, onde as pessoas estão preocupadas em ganhar seu dinheiro, em trabalhar, em fazer sua faculdade. E se esquecem que para fazer sua faculdade, para trabalhar, para executar o seu trabalho, ela depende da saúde, ela depende do seu movimento físico, ela depende da sua vida. Se você for uma pessoa que perde esses sentidos, ou que se deteriora durante a sua vida, vai se deteriorando. O que é se deteriorar que eu quero dizer? Quero dizer que às vezes a pessoa vai se deteriorando de acordo com o seu modo de vida, com sua forma de vida, o seu jeito de viver. Vai se deteriorando porque ela não vai tendo tempo, ela não vai separando tempo para Deus. Ela vai se preocupando com outras coisas, se preocupando com o trabalho, com a faculdade, com isso, com aquilo, e ela esquece que ela precisa também de estar preocupada com o seu interior, que é o seu espírito. O espírito.
precisa ser cuidado, o espírito precisa ser regrado. É como você pegar um jardim e você tem que jogar água nesse jardim, você tem que cuidar desse jardim, você tem que zelar por esse jardim. Assim é o seu espírito. Mas agora, para cuidar do espírito, você não cuida no mundo físico, no mundo globalizado. Você não encontra, você não consegue cuidar, você não encontra uma experiência com Deus na faculdade, no trabalho. Você não encontra isso. Você encontra isso só no mundo espiritual. É isso que Salomão quis nos alertar. Você preocupa com o físico, você preocupa com dias atuais, com aquilo que está em sua volta, mas você jamais preocupa com o dono de tudo isso que você está vendo em sua volta, que foi construído por ele. Até sua própria vida foi construída por ele. Deus construiu sua vida. Ou seja, se você não tiver saúde, se você não tiver força, se você não tiver condições físicas, você não consegue fazer sua faculdade, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer absolutamente nada. Então você precisa estar agradecendo esse Deus que construiu a sua vida, que construiu o seu trabalho. Ou seja, se você tem um trabalho, é porque Deus te deu. Se você tem uma vida, é porque Deus te deu. Se você tem uma família, é porque Deus te deu. Então, meu amado, é isso que Salomão quis nos alertar sobre essa situação, sobre essa questão que o homem não pensa. Ele pensa mais no trabalho, ele pensa mais no seu dia a dia. Então aqui ele diz que tudo isso é vaidade. E quando a pessoa fala eu não tenho tempo, ele já está mentindo. Porque aqui na Bíblia fala que há tempo para tudo. Há tempo até de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de juntar pedras e espalhar pedras, e aqui a Bíblia vai dizendo os tempos. Então, você passa a mentir ou omitir quando você diz que não tem tempo, porque o tempo, quem faz, primeiramente, é o Deus da sua vida, o nosso Deus, o Deus que criou tudo. Depois você própria, você pode fazer o seu próprio tempo. E quando você não tira o tempo para esse Deus, você está roubando dele esse tempo. Você está roubando, está sendo ladrão, está roubando dele esse tempo que ele te deu para você tirar para adorá-lo, para ir em uma casa dele, para ir em uma igreja dele. Aí você pergunta, mas como igreja de Deus? Se os homens é que traz a palavra, se ali tem um pastor trazendo a palavra, se ali tem um homem trazendo a palavra, será que ele está falando a verdade? Às vezes dentro do seu interior você começa a indagar, será que realmente aquele pastor, aquele padre, aquela pessoa, aquele que está ministrando a palavra, está ministrando a palavra verdadeira? Eu quero dizer, meu amado, que o primeiro ponto para você descobrir se a palavra está sendo verdadeira ou não, você tem que conhecer. O primeiro ponto é conhecer. Como você vai saber se uma fruta ela é deliciosa, ela é gostosa, se você não comer e não sentir o seu paladar? Então a palavra de Deus, a Bíblia, é a mesma coisa. Você precisa sentir o paladar, o gosto, o sabor do mundo espiritual. E para sentir esse sabor, você não sente estudando filosofia. Para sentir esse sabor, você não sente na faculdade, na sala de aula. Você não sente no seu escritório ou consultório. Você sente aonde tem um grupo de pessoas reunidas, ligada no mundo espiritual. Porque você vive no mundo físico. Você esquece que Deus, ele está no mundo espiritual, que vai manifestar no mundo físico. Primeiramente, para você conhecer Deus, primeiro você tem que conhecer o mundo de Deus, o mundo espiritual. Para uma pessoa casar, a primeira coisa é o namoro. A pessoa namora para conhecer com quem que ele vai casar. A pessoa conhece os planos de vida daquela pessoa, família. A pessoa vai conhecendo aquela pessoa no namoro, depois vai ficando noivo, depois vai casar. E ali a pessoa vai conhecendo
o caráter, vai conhecendo as atitudes, vai conhecendo os costumes familiares e assim sucessivamente. Então as pessoas primeiro têm que conhecer o mundo de Deus. Como você vai entender a verdade, a Bíblia? Como você vai ter certeza que a Bíblia é verdade, que o pastor está pregando a verdade, que o padre está pregando, sei lá, qualquer pessoa que está pregando a palavra de Deus? Como você vai se você não conhecer o mundo em sua volta, o mundo espiritual? A Bíblia diz, a palavra de Deus fala que, a Bíblia diz que você conhece a árvore é pelo seu fruto, e não se produz abrolhos, não se produz figos bons em árvore má. Uma árvore má vai produzir maus frutos, uma árvore boa vai produzir bons frutos. Como você vai saber que vai casar com um rapaz, com uma pessoa, se você não conhecer os frutos, o comportamento, a forma que ele comporta, o caráter dele? Assim é a palavra de Deus. Você tem que conhecer o caráter de Deus. Você tem que conhecer o mundo de Deus. E o mundo de Deus não está no seu trabalho. Não está onde... você tem que tirar um tempo para você conhecer o mundo de Deus. Para você entender o mundo de Deus. Então é isso que Salomão quis dizer. A preocupação de Salomão era tão grande com seus afazeres, com a sua administração, com o seu reino, que ele estava esquecendo que o mundo de Deus, o mundo espiritual, ele estava totalmente desligado. Ele vai e nos alerta: cuidado, porque há tempo para tudo. Porque vai chegar uma época na sua vida que você vai sentir, vai olhar para trás e vai ver que tudo aquilo que você fez para trás, lá atrás, foi vaidade. Foi vaidade, ou seja, nada te trouxe felicidade, nada te trouxe coisas boas. Talvez você teve coisas boas, talvez você teve um carro, talvez você teve uma casa boa, talvez você teve dinheiro, mas o seu interior, o seu espírito está fragilizado, o seu espírito está angustiado, o seu espírito está triste, o seu espírito está depressivo, o seu espírito está totalmente no estado de degeneração. Ou seja, ele está andando para trás, ele está vegetando. Você está vivendo um espírito vegetativo e não um espírito vivificado. Vivificar é você estar vivendo um espírito com Deus. Agora, quando você está vivendo um espírito não com Deus, no mundo, não está vivendo no mundo espiritual, você está indigenerando. Você está voltando para trás. Você não está, vamos dizer, avançando, você está regredindo. Você não pode regredir o teu espírito. Não regride o teu espírito. E aqui a Bíblia diz que há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de arraigar, há tempo de edificar, há tempo de derrubar. Há tempo de você construir tua casa, há tempo de você adquirir seu carro, há tempo de você adquirir sua carteira de habilitação, há tempo de você conseguir arrumar a sua casa, há tempo de você estudar, há tempo de você fazer tudo o que você quiser, há tempo para você arrumar a tua casa, há tempo de você fazer tudo o que você quiser, mas também há tempo para Deus. Há tempo para você sair do mundo físico, do mundo que você está, e entrar num outro mundo, que é o mundo espiritual, que é o mundo onde habita Deus, onde habita as coisas do Espírito. Como você vai entender se a Bíblia é verdade, se você não come dessa palavra, se você não alimenta dessa palavra, se você não alimenta o de melhor que essa palavra tem? Como? Apesar que hoje, hoje você pode ter acesso a essa palavra através de redes sociais. Hoje você pode ter acesso à palavra de Deus através de um celular. Hoje você pode ter acesso à palavra de Deus através de um computador. Hoje você pode ter acesso à palavra de Deus através de várias redes, de várias circunstâncias e formas da tecnologia avançada. Hoje você pode ter. Mas eu quero te dizer que o mais importante não é você estar no conforto da tua casa para ouvir a palavra de Deus, mas você sair da tua zona
zona de conforto e ir de encontro ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual, onde tem um grupo, onde tem pessoas reunidas num só propósito, numa só fé, para ouvir, entender, louvar, glorificar o nome desse Deus. Para você escutar a Bíblia, o ensinamento bíblico, para você então estar ouvindo aquilo que verdadeiramente Deus tem projeto e tem plano para a sua vida. A sua vida só depende de você própria. A sua vida pode melhorar, mas depende de você procurar o dono da tua vida, que é o próprio Deus, o que te construiu, o que te fez. Você, quando você estava no ventre da tua mãe, ou quando você estava num órgão genital do teu pai, como um embrião, você estava como um embrião, milhões e milhões de embriões, milhões e milhões estavam ali juntos e você nasceu. Ou seja, no meio de todos eles, você foi vencedor e conseguiu penetrar num óvulo, entrar num útero e crescer e ser uma criança, e crescer e ser um adulto, e hoje você não entende por que que você vive, por que que você saiu dessa maneira, por que que você estava lá dentro do ventre da tua mãe, e hoje você tem seu trabalho, hoje você tem sua vida, e você não dedica os projetos de Deus, você não dedica os planos de Deus na tua vida. Então eu quero te dizer, há tempo para tudo. Esta é a palavra que eu deixo para você nessa hora. Levante da zona de conforto e procure o tempo de Deus. Procure ir onde está Deus, que é no mundo espiritual. Saia do mundo físico, saia do mundo físico de conforto que você está e procure o mundo espiritual. Vá viver no mundo espiritual, que você vai entender qual é a verdade. As formas da verdade está no mundo espiritual e não no mundo físico. Então eu quero orar por você, que essa palavra sirva de lição, que essa palavra sirva de alerta, que essa palavra sirva para você despertar seus conhecimentos bíblicos, despertar o conhecer mais a Deus, despertar os seus desejos mais profundos de conhecer a palavra, de conhecer a verdade. Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abra o entendimento das pessoas para conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Abençoa, Jesus, e eu oro e te agradeço por os ouvintes da palavra de Deus. Senhor, abençoa, fortalece, trabalha. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém, Jesus.